Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu quero, com alegria, nesta noite, antes de continuar aqui falando a palavra, agradecer ao Senhor pela oportunidade que nos dá e, ao mesmo tempo, ao irmão João, essa equipe que nos achou por bem convidar, ao pastor que foi também coeso com a mesma ideia e, então, levado também à diretoria da igreja. Também tivemos o sim da parte do pastor presidente, e eu fico feliz porque alegra o nosso coração rever os irmãos e juntos também falarmos a palavra do Senhor. E vocês escolheram Salmo 92, versículo 14. Eu quero ler o 12, 13 e 14 com vocês, e depois nós estaremos aqui fazendo mais alguma coisa que Deus nos dá dentro desse tempo, que eu prefiro ser também justo com os irmãos. O versículo 12, 13 e 14, e ainda o 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão fruto, ou darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Podem assentar, queridos. Nós estaremos meditando dentro da palavra do Senhor conforme o tempo que nós podemos avançar aqui, e eu quero me expressar da maneira também como eu fui orientado por Deus a fazer. O texto bíblico aqui, irmãos, principalmente no versículo 14, que é o tema: na velhice darão frutos, ou ainda darão frutos. Nós poderíamos aqui, irmãos, usar na nossa vida, no sentido biológico, no sentido do que a Bíblia fala de certos milagres que aconteceram de alguém que já não podia mais, pela idade, ter um filho. E lá vem, por milagre, o fruto que se chamou Isaac, principalmente se referindo a Abraão. E depois tem tantos outros, inclusive na própria linhagem dos patriarcas, nós podemos ver que todas as esposas escolhidas ou trazidas para ser a esposa de cada um deles, todas elas eram estéreis. Então o milagre de Deus veio acontecendo na casa de Abraão, na casa do seu filho Isaac, na casa do filho de Jacó, filho de Isaac. Enfim, houve milagre em toda essa geração para que pudéssemos poder contar com a nação de Israel que Deus tinha prometido. Deus pega aquilo que para o homem é impossível e trabalha fazendo se tornar possível. Aquilo que não existe, Deus traz à existência. Aquilo que ninguém pode antever, Deus já antevê por sua grandeza e vem fazendo aparecer para a glória do seu nome. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que a promessa de Deus, como cantava o irmão Quintino, promessa de Deus não falha. Não sei se ele é vivo ainda, faz tempo que não vejo. Está vivo? Ele diz que às vezes a nossa situação que atrapalha, mas a promessa de Deus não falha, né? Meus irmãos, o justo, que o texto do versículo 12 inicia dizendo o justo, e nós vamos falar sobre o justo, irmãos, que é a pessoa que produz o fruto, porque na velhice darão fruto, mas não fala na geral. Na velhice dará fruto o justo. E se é o fruto do justo que nós estamos nesta noite enfatizando, e eu louvo a Deus por esses
irmãos amados da melhor idade, e uns estão na minha frente, outros ainda não chegaram onde eu estou. Eu estou, infelizmente, com 3 números 6, 66 mais 6 meses. Mas não tem nada a ver com 666, não. É uma questão da idade. A gente está passando por essa fase e eu louvo a Deus porque me incluíram na terceira idade também. Privilégio de Deus, né, irmãos? Aí nós olhamos, por que esse grupo está aí animado? Por que esse grupo está crescendo? Por que esse grupo está com muita graça de Deus para apresentar um louvor nessa noite? É porque é o grupo dos justos que estão fazendo isso para a glória de Deus. Então, irmãos, na velhice, o hino que a irmã cantou, você pensa que está tudo acabado. Quantas vezes a gente para pensar, parece que acabou, cheguei no fim, não tem mais nada o que fazer, e estou cansado. No outro dia você estava renovado, descansado, reanimado. E daí você diz assim, mas ontem eu estava enganado, hoje o Senhor me faz ver diferente. Que coisa boa, irmãos, é lidar com esse Deus que nos renova. Glórias a Deus. A Bíblia fala então que o justo florescerá como uma palmeira. É uma se pode chamar de árvore que Deus traz para a comparação, irmãos. E diz-nos no dicionário Wycliffe, esse aí pronunciava Wycliffe, hoje estão dizendo Wycliffe, mas não vamos discutir com nomes estrangeiros, né? Deixa para lá. Eu sei que o dicionário é muito bom e ele diz que este é um tipo de palmeira, que é aquele chamado de tamara, do qual produz o fruto tâmara, que a Bíblia fala, às vezes nós não sabemos que árvore é, não sabemos que fruto é. Então, este aqui é o que Deus traz para comparar, porque é uma árvore maravilhosa, irmãos. O seu tamanho vai de 15 metros a 30. Tem muita novidade a respeito, muitas histórias a respeito. Eu já falava aqui para os irmãos a respeito da palmeira, que tem aquela semente, palmeira comum que eu conheço, que para nascer, o pequeno pé aparecer quando ele vem surgindo do chão, aquela primeira folhazinha, dizem que leva 4 anos soltando raízes. Primeiro 4 anos soltando raízes. Isso quer dizer que as raízes vão trabalhando profundo, para depois, irmãos, você ver uma folhazinha apontando assim, igual um pezinho de milho, quando solta 2 folhas assim. Isso fala da segurança, da firmeza, da providência de Deus, desde o seu início. Tem que ter essa firmeza, tem que ter essa segurança. Depois, irmãos, a palmeira se mostra uma árvore tão poderosa, que ela cresce, ela ultrapassa, ela sai, transpõe as pontas de outras e cresce. E aquelas que estão em lugares altos, onde o vento pega muito forte, a palmeira não quebra. A palmeira e a do Líbano até amassa, passa a tempestade, ela pode até estar dobrada, mas que depois ela vai voltando. Não quebra devido à sua resistência. Também, irmãos, passa fogo pelo pé da palmeira, quantos anos quiser passar fogo queimando, a palmeira está sempre viva. Seca todas as árvores que o fogo passa, mas a palmeira está viva. E quando você olha uma palmeira, irmãos, ali está alguma coisa que vem se comparar a isso que o salmista quis dizer. A vida de um crente que está firmado no Senhor, as suas raízes se aprofundaram num firmamento, num alicerce que não vai se desgarrar mais, está plantado na rocha que é Cristo.
Igual o irmão diz, saber que essa é a comparação que a palavra de Deus faz com você, com você, com você, comigo, com vocês. Aleluia. Por que não desistimos até hoje? Por que não caímos? Por que não nos quebramos? Por que não ficamos prostrados, caídos, desanimados? Porque a seiva das raízes lá estão vivas. Aleluia. Chegaram a dizer, irmãos, por causa da importância dessa árvore para o Egito e para a Arábia, porque dá conta do sustento de muita gente, por causa do fruto, tanto para os animais como para pessoas, das folhas, aquilo que você faz com ele, e se faz vassoura, se faz sacos, se faz muita coisa, e ainda serve para construção, para fazer parte de construção. Então, irmãos, dizem o seguinte: a raiz está no oásis, e o corpo está no fogo. O que me faz pensar isso, irmãos? Quando está a tribulação passando na sua vida, tristeza, angústia, quantas coisas se projeta contra a nossa vida, irmãos. Às vezes são calúnias, às vezes são cara feia, às vezes são palavras mesmo terríveis, são coisas, irmãos, a gente passa como crente. Eu não vou nem colocar como pastor, viu, pastor Valdo? Senão nós vamos chorar daqui a pouco. Eu choro olhando para você, você chora olhando para mim. Mas que você passa porque você é um crente. Você passa porque você renunciou à sua vida. Você tomou uma cruz. Você colocou essa cruz nos teus ombros e resolveu andar de encontro ao Senhor Jesus para a tua vitória, para a tua vida espiritual. Então o que acontece? Você vai passar pelo sufoco, pela angústia, pelo sofrimento, você chora, você geme, você perde o sono, você luta, muitas vezes incompreendido. É o fogo que está passando. Mas você não cai, porque as raízes estão sugando algo para a sua vida lá da rocha. Aleluia. Assim sendo, irmãos, o que acontece? A palmeira, ela vai produzir, porque ela vai permanecer viva. Se morresse, acabou. Era só dar vida no resto do corpo, deixar que apodreça e acabou. Mas nós não somos assim, irmãos, comparado à palmeira, porque a palmeira não morre fácil. O crente também não morre fácil diante da tribulação. Glórias a Deus. Então, irmãos, está sempre viva. E se está sempre viva, vai florescer. E se vai florescer, vai produzir. Glória a Deus. Às vezes a gente sabe, irmãos, de pessoas que depois de uma certa idade avançada, Deus coloca algo no seu coração e ele começa a fazer. Vai começar. Igual começou esse grupo aqui. Hoje eu estava olhando de um moço, passando a reportagem para o programa, do moço que começou uma banda e foi fazendo um movimento lá, e depois recebeu a equipe da Globo, e a coisa, em vez de ficar ali, de repente ele estava ganhando algo extraordinário lá, e a sua obra sendo divulgada para o Brasil e para o mundo. É assim que Deus vai fazendo com pessoas idosas, às vezes, que pensam que não ia fazer mais nada, mas Deus fala no coração, você começa a fazer tal coisa. Eu louvo a Deus porque quando começou esse grupo, irmãos, a minha esposa disse: eu vou começar, nós vamos fazer, e vai dar certo. E não era fácil, né, irmãos? Vocês que começaram, era tudo desencontrado, não batia para o norte, outro batia para o sul. Então, bom, passinho difícil, mas ninguém desanimou. Foi indo. Depois vieram os outros mais animados no ritmo, aí foram incrementando a coisa, irmão Paulinho? E agora é só glória para o nome de Jesus, e o povo está alegre, e foi envolvendo mais gente.
na idade avançada, Deus está dando continuidade. E daqui uns tempos, nossa igreja toda vai estar fazendo parte do grupo dos mais velhos, querendo ou não, e vão estar tocando, vão estar cantando para a glória do nome do Senhor. Se floresce, dá fruto, e se der fruto, é para a glória do Senhor. Eu gostaria de lembrar com os irmãos o que está escrito num dos salmos da nossa Bíblia Sagrada, irmãos, e que poderia até citar aqui o versículo, porque é tão conhecido, mas vocês também conhecem, embora haja esse conhecimento, nós podemos ler também. Ele diz assim a respeito do justo: tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo número 1, versos 2 e 3. É como a árvore plantada junto à corrente de água, que dá no devido tempo o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou prosperará. É o justo, irmãos, plantado na casa do Senhor. Vai vir as dificuldades, vai, porque na própria sequência climática, vem inverno, vem o verão, às vezes as árvores ficam tristes, murcham as folhas, passam, parece que vai morrer, alguma parece morta, seca. Daqui uns dias vai chegando o tempo do renovo, aleluia. E isso me faz pensar também, irmãos, porque fica tudo lindo e vai produzir, e me faz pensar na vida do crente. Quando você pensava que estava morrendo, alguém pensava, esse acabou. Acabou nada. O renovo está aí. As folhas reverdecerão novamente. O fruto virá, porque as flores vão aparecer. As suas raízes estão profundas. Glória a Deus. Veja que aqui no Salmo faz referência às suas raízes, está junto às correntes das águas. Nós nem imaginamos onde estão as correntes das águas, mas as raízes vão lá, irmãos, da árvore frutífera. E há um mistério de Deus muito grande aí, né, irmãos? Que quem vai procurar água nos terrenos por aí nem sempre acha. Mas se plantar uma árvore, ela acha onde estão essas correntes das águas. Ela vai e busca. Aleluia. Isso me faz pensar também, irmãos, se for para a gente analisar sobre a vida dos outros, vai dizer, não vai dar certo, não vai. E é por isso que tem muitos pessimistas que dizem, não vai dar certo. Mas você, com aquela teimosia da árvore que dá fruto, diz, vai dar certo, porque eu vou encontrar a água. Aleluia. E daqui a pouco o Senhor está renovando a vida das pessoas, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, na velhice ainda dará fruto. E a Bíblia diz que não é fruto feio, não, né, irmãos? Não é um fruto seco, ressecado, murcho. São viçosos. São frutos bonitos. Aleluia. Só Deus pode fazer esse negócio na nossa vida. Meus irmãos, ainda é um versículo que encontramos em Provérbios 12, verso 3. Diz que a raiz do justo não será arrancada. Então não adianta teimar para arrancar. Ela não será arrancada. Aleluia. Eu quero, irmãos, que você se alegre no Senhor, porque essa promessa é tua. A tua raiz do justo, não será arrancada. Mesmo, irmãos, no sentido da genealogia, Deus tem promessa para a família, a raiz do justo, sequência do justo. A Bíblia diz que Deus é Deus até a terceira e quarta geração. E se ergue um dia até a terceira e quarta geração, lá na quarta geração o Senhor começa de novo, até a terceira e quarta geração, a misericórdia do Senhor, porque diz o Salmo 136, em 26 versículos, porque a sua misericórdia dura para sempre.
não vai se acabar, é contínuo, é como a chuva temporã, a chuva seródia, é chuva para a hora certa, não é chuva fora do tempo, é chuva quando é necessário. Aleluia. As pessoas que plantam as lavouras muitas vezes perdem a lavoura porque não vem a chuva quando ele precisa. Mas esta lavoura aqui vem a chuva no dia certo, na hora certa. Esta lavoura vem a chuva no tempo certo. E Deus ainda vai chover no meio desse tempo, primeiro e o segundo, ainda Deus vai chover mais um pouco. Irmão, vídeo. Quantas vezes o Senhor faz um renovo no meio da igreja? Quando nós não estamos vivendo um tempo de grande avivamento, de muito barulho, de repente o Senhor começa a fazer, porque é Ele que faz. É como uma chuva que vem, que não é a temporânea nem a esteroide, mas ela vem. Um pancadão aí para refrescar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você crê que Deus vai chover na sua vida? Aleluia. O pessoal tem que dizer aí fora, um dia vai chover na minha horta. Eu louvo a Deus, muito. Na minha horta chove todo dia. Aleluia. Nossa vida é regada pelo Senhor, é abençoada, é permanente essa vida maravilhosa. Veja, irmãos, Jeremias, capítulo 17. Eu vou pegar alguns versículos aqui que parecem uma verdadeira repetição, mas não tem problema, porque ele fala um pouquinho diferente. Jeremias 17, versos 7 e 8, diz assim: Bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas. Olha que bênção, irmãos. Repete aqui a palavra, porque é um negócio que existe, porque Deus deixou para nós crermos nisso. Porque o justo é como a árvore plantada junto às águas, estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esta é a qualidade do justo. O que vai fazer o justo ficar triste? É porque as coisas estão ficando caras? Irmão, o que nós temos a ver com o preço das coisas? Não é porque acontecem muitos acidentes, morre muita gente, milhares de pessoas estão morrendo todo dia. Jesus falou tudo isso para nós. Olha, vai ter dificuldade, vai ter fome, vai ter festa, vai ter terremoto, vai ter tanta coisa, a ponto, a Bíblia diz, que o homem está desmaiando de terror. Mas nós não estamos falando com esses homens que desmaiam de terror, nós estamos falando com o povo de Deus. Vem anos, passa anos, e vem outro ano, e passa, e nós estamos sempre vivos, porque estamos plantados junto às águas, não receamos do calor, não vai nos secar, não vamos perder a nossa cor de frutos, de árvore frutífera. No ano da sequidão, não vai nos perturbar e não vai impedir, irmãos, de que haja fruto. E eu creio, irmãos, o Senhor está sempre tendo fruto do trabalho que a igreja faz. E eu aconselho, irmãos, às vezes a gente vê aqueles irmãos que quando precisa orar por uma pessoa, esse irmão diz assim: eu não, tem que chamar um presbítero, chamar o pastor. A Bíblia diz, irmãos, que aquele que crê pode fazer, e põe as mãos sobre os enfermos, e os enfermos ficam curados. O milagre está aí para acontecer, irmãos, e muitas vezes a igreja não faz isso, se recusa a fazer, tem temor de fazer. Mas eu aconselho, irmão, você com essas promessas de Deus, se é que você está plantado na casa do Senhor, você tem suas raízes aprofundadas junto a ribeiros de água, como crente em Cristo Jesus, estenda sua mão e cura os
enfermos em nome de Jesus. Repreenda o demônio em nome de Jesus. Faça que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Não se oculte, não se omita de fazer isso. Porque, assim como eu posso, qualquer um que crê pode. A Bíblia diz que é para todos. E você não vai ficar fraco, com medo, porque você conhece o Senhor que você serve. Estava olhando uma conotação com esta palavra, irmãos, que esta é uma posição de raízes profundas, daquela pessoa que tem uma convicção tão firme daquilo que é, e tem uma comunhão tão grande com Deus, e que por isso ele pode chegar numa referência do livro de Jó, lá do capítulo 19, quando Jó diz, naquela angústia da doença, das chagas, do sofrimento, do desprezo, mas ele diz assim: oxalá que isso que está acontecendo comigo ficasse escrito com penas de ferro nas paredes, nas pedras, para que alguém visse, porque depois de consumido a minha carne, ainda os meus olhos verá o Senhor. Consumido a minha carne, meus olhos ainda verá o Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Eu pergunto, irmãos, dá para ter confiança assim? Dá para ter segurança assim? Eu creio que nós podemos dizer numa voz só: dá para ter essa confiança. Eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia ele se levantará sobre a terra. E ele ainda diz: com estes olhos, com os meus olhos e não muito, verei o Senhor. Isso é crer, irmãos, como Abraão. Da cinza Deus levanta. Abraão, quando ia oferecer seu filho em sacrifício, sabendo que a promessa de Deus se fechava naquele filho, e se ele imolasse o filho, estava acontecendo uma coisa estranha, porque a promessa de Deus é que a partir daquele filho começaria a descendência de Abraão. E Abraão segue dizendo: se o Senhor deu o filho, ele já garantiu a sua promessa. Agora ele pega o meu filho, ele sabe o que faz. E se ele sabe o que faz, eu vou imolar o meu filho. E quando alguém diz: o fogo e a lenha, eu estou vendo que estão com ele aqui, mas e cadê o cordeiro? Ele diz: Deus proverá. O pior é que ele responde para o próprio filho, que seria o cordeiro: Deus proverá. E quando ele chega lá, todos nós conhecemos que ele preparou o altar e colocou seu filho amarrado ali em cima da lenha, e vai para sacrificar o seu filho. O anjo do Senhor brada: Abraão, não faça isso. Agora sei que temes a Deus. Olha o peso dessa palavra, irmãos. Temer a Deus, todo mundo teme, todos nós tememos, mas o anjo disse uma palavra que tem muito peso. Agora eu sei que você obedece até as últimas consequências. Você é capaz de fazer tudo o que Deus te mandar fazer, e você não vai olhar para as razões. Quando ele olha do lado, ele vê um cordeiro amarrado ali. E ele diz: essa é a provisão de Deus. Eu solto meu filho e ofereço o cordeiro. Está resolvido. Ofereceu o sacrifício e voltou com seu filho, como tinha dito dos seus servos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é segurança, irmãos, de quem está plantado junto às correntes das águas. Louvado seja o nome do Senhor.
Ainda, irmãos, em Isaías 37, versículo 30 e 31, quero ler esses versículos, meditando ainda dentro deste pensamento, agradecido a Deus por essa oportunidade, irmãos. Isaías 37. O versículo 30, irmãos, eu achei por bem incluir dentro desta linha, depois eu vou explicar por quê. Diz assim: isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente, o que procede instantaneamente. No segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei seu fruto. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dar fruto para cima ou por cima. Aqui está falando, irmão, de uma circunstância de Judá diminuído, de Judá dizimado, quase a maioria. Mas Deus, que é rico em misericórdia e graça, e aí eu vejo também atrelado a uma outra linha, que é a promessa de Deus sobre os filhos de Judá, de Deus levantar o ungido dessa linha. E a tribo de Judá foi muito massacrada, aliás, aquela descendência de Judá foi muito massacrada em muitas ocasiões. Já falamos aqui em outros tempos, que em uma certa ocasião escapou só um menino de 9 meses e foi criado por mãos de estranhos, e Deus pega esse menino e faz entrar na linhagem, e depois, numa outra ocasião, Deus pega uma mulher chamada Raabe, que vocês sabem, não precisa nem comentar, e ela veio fazer parte da genealogia de Jesus. Então a tribo era muito massacrada, irmãos, de vez em quando, inclusive aquele caso de Acã, que tomou uma cunha de ouro em capa e que escondeu lá na sua cabana, lhe causou a morte dele, de mulher, de filho, de irmão, irmã, pai, mãe, tio, tudo da raça, tudo que foi possível, morreram todos por causa da maldição que lhe foi lançada. Pegou aquilo que era maldito. E isso parece que era uma estratégia de Satanás, irmãos. Acaba com essa raça. Eu não quero que apareça aquele que Jacó tinha dito como uma profecia. Ele disse: o cetro não se arredará de Jacó ou de Judá. Quer dizer, o poder, o domínio, o comando estará na descendência deste menino. Mas aí, irmão, de vez em quando acontecia esse negócio. Mas veio uma promessa da parte de Deus. Deus tinha se enfurecido, Deus tinha permitido que algo acontecesse ali, que muita gente morresse, mas Deus renova uma promessa, dizendo: este ano se comerá o que espontaneamente nascer. Vocês vão comer este ano só o que nascer no mato por aí, ou nas terras que estão plantadas. Ninguém vai plantar nada. Vocês pegam esse ponto. A partir disso, quem é da roça, quem foi da roça sabe, vai ter uma granade lá que vai gerar uma continuação de frutos, vocês vão comer daquele. Mas no terceiro, aí sim vocês vão plantar, e aí é a hora da colheita. Glória a Deus. Eu vejo, irmãos, estou aqui na vida dos crentes da seguinte forma: tem vezes que a sequidão que está passando na nossa vida, ela é uma certa escassez, um desemprego, alguma coisa que torna difícil a vida para nós. Então parece que não está havendo colheita, não está havendo trabalho, não está dando aquele avanço que a gente gostaria. Então, irmãos, a promessa de Deus é essa: se come daquilo que vai nascer espontaneamente. É como alguém vai viver do milagre. Vai viver do milagre. Você crê que vai viver do milagre? Eu creio. Então você vai viver do que vai nascer espontaneamente. Lá no mato vai nascer alguma coisa. Aonde foi colhido feijão, vai nascer feijão. Onde foi colhido milho, vai nascer milho. Vai ver o que vai nascer.
Esse que vai nascer, vai cair novamente a semente, depois vocês vão comer. Começa a melhorar um pouquinho, irmãos, mas ainda não é uma lavoura sendo colhida. Vai, como é que chama aquele, irmão, que quando nasce dos grãos que ficam lá na roça? Tiguera? E depois, quando nasce do tiguera? Aí você não sabe, né? Mas vai comendo, vai vivendo, vai passando. Irmão, se você está vivendo, eu vou aproveitar a palavra dele agora. Se você está vivendo do tiguera, Deus está fazendo uma promessa. Vai chegar a tua plantação. Você vai semear a tua semente. Você vai regar a tua semente. Ela vai produzir. Aleluia. Quando eu estava lendo aqui, não me parou isso claramente no meu coração. Você vai colher, porque Deus vai dar a chance do terceiro. Aleluia. E daí Deus veja essa turma de Judá, tão pequeno, tão raquítico, tão pobre, tão escasso de condição, e Deus diz assim: você ainda vai começar a ficar verde e bonito. Aleluia. Você ainda vai começar a viver com outra aparência, porque vai produzir raiz para baixo. E à medida que você começar a mostrar raiz para baixo, aliás, mostrar não, vai crescer, porque a raiz você não vê. Vai começar a crescer raiz para baixo, vai começar a surgir fruto para cima. Glória a Deus. Encerrando, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu quero que você participe desse ano da bênção, da lavoura que você fez no semeio. E você vai adorar, você vai glorificar, e você vai cantar, e você vai se alegrar no Senhor. Quando eu dobro o joelho para falar com Deus, e às vezes nem eu dobrando o joelho, eu digo: Senhor, como é bom viver o tempo da colheita. Como é bom viver o tempo que as coisas produzem. Aleluia. E eu tenho um testemunho, irmão, da minha vida. A gente não conta, eu quase não conto testemunho, irmãos. Tem que tirar uma noite para vir aqui e nós amanhecer contando testemunho. Mas eu não conto muito. Mas todo lugar onde eu passei de a pé, às vezes procurando um emprego, numa situação difícil, às vezes estava trabalhando, o emprego estava difícil, e eu lidando e criando meus primeiros filhos e pedalando uma bicicleta. Quando eu fiz isso, que às vezes a bicicleta nem puxava mais, já estava com aquele negócio correndo, a correr por cima da catraca, estourando, caindo fora, e a gente saindo e fazendo aquele trabalho bonito de colocar, correr no lugar e ficar com a mão limpinha, que é uma benção. E vamos em frente. Hoje está difícil, mas amanhã vai estar diferente, vai estar melhor. Aleluia. Hoje Deus faz a gente passar dirigindo o carrinho sossegado, dando glória a Deus. Aleluia. E quase em todos os lugares onde a gente passou na dificuldade, Deus me faz passar feliz, dando glória. Não me fez maior por isso, não, irmão, não sou orgulhoso. Mas sou muito agradecido a Deus, porque o tempo de colher chegou. E eu sei que essa palavra serve para todos vocês. Vocês que estão colhendo, estão dizendo: graças a Deus estou colhendo também. E você que está na dificuldade, confie no Senhor, a promessa de Deus vem aí, você vai colher também. Que Deus abençoe os irmãos da terceira idade, da meia, da idade boa, da idade nova, da idade dos que já são curados da vida, já atravessaram. Eu teria alguma coisa aqui numa tabela, irmão, mas vamos dizer alguma coisinha bem curta por cima. Diz que os jovens, quando eles estão, irmãos, escalando a montanha para subir, os idosos já estão lá de cima, só contemplando o panorama. Já subi. Não é assim, Moisés? Eu já subi, cara.
Outro está lutando lá para conseguir outra coisa. O velho está lá e já consegui. Glória a Deus. Você não vê o que acontece assim, irmãos? Às vezes uma mãe só vendo criançadinha pequena e tudo no meu braço aqui, o outro chora para lá, e você que já criou as crianças, eu já criei, meu Deus. É, irmão Dito, já estão todos trabalhando. Ei, orgulho maravilhoso. Ei, maravilha. E cai uma responsabilidade para dos velhos que, quando não puderem mais se virar sozinhos, os filhos já dão direito por lei, cuidar dos pais, atender os pais, mas nunca menosprezar os pais, porque se não fosse ele, o velhinho, aquela velhinha, até caduquinho, você não existia. Se você existe, você é fruto deles. Que Deus abençoe a todos. Chega essa palavra. Amém? Meus irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês antes de entregar o microfone. Eu estava conversando com o nosso pastor presidente lá. Eu disse: olha, pastor, hoje eu tenho um compromisso no Alto Barigui, é um compromisso já antigo. Então eu deixo a esposa aqui e vou lá. Amanhã minha esposa vai lá e eu fico aqui. Ele disse assim: não, eu te libero para você ir também. Então eu vou ter que dar glória a Deus de novo amanhã aqui, viu? Não se escandalize, irmão, eu vim novamente aqui. Não estou vindo aqui, não. Eu estou aproveitando a festa. Deus nos abençoe, irmão. Muito obrigado pela atenção e fique na paz.